Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar com o cirurgião dentista, Dr. Carlos Val Neto, que tem acima de 70 anos e mais de meio século em plena atividades odontológicas e recebeu uma merecida homenagem do CRO, Conselho Regional de Odontologia do Paraná. Afinal, dia 25 de outubro é dia do dentista. Meu caro senhor doutor Carlos Val Neto, muito boa tarde, seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. É um prazer falar com o senhor. Professor Aloysio, aos ouvintes da CBN, muito boa tarde. Eu fico muito lisonjeado com o professor Aloysio nos convidar para conversarmos alguma coisa, discorrer alguma coisa sobre odontologia, né? Uma coisa que eu já faço há tanto tempo. É um prazer conversar com o senhor. Prazer é todo nosso e eu tenho certeza absoluta que vamos conhecer o belo palmilhar do ser e do profissional Carlos Val Neto. Vamos lá. Mas o nosso público, com certeza, mas eu conheço o Dr. Carlos, está cheio de Carlos Val por aí. Isso é uma história de família, se nós entrarmos aí, vai o programa todo e ainda vai faltar tempo. Mas nós precisamos conhecer um pouquinho melhor, antes de nós entrarmos exatamente nesta profissão que o senhor é realizado e influencia as pessoas a se tornar um profissional. A sua origem, seus pais, seus irmãos. Vamos conhecer um pouquinho, rapidamente, por gentileza? Bom, como o professor Luiz já falou, meu nome é Carlos Val Neto. Eu nasci num local bem pequenininho chamado Pocinhos. É uma linha do município de Pinhão. Eu sou tão antigo que Pinhão, quando eu nasci, era distrito, então eu sou nascido no distrito de Pinhão, município de Guarapuava, né? Tive a felicidade de ter uma família fantástica, meu pai e minha mãe, e um irmão só eu tenho, só um irmão. Pode mencionar o nome dos pais, por gentileza. Meu pai se chama Carlos Val Filho, é aquela confusão que dá dos Val Filho, Val Neto e Val, né? A minha mãe é Anita Val, e o sobrenome solteira dela é Richter. Richter, daquela escala Richter dos terremotos. Mas minha mãe não tinha tanto terremoto. É tranquila? Não, era mais tranquilo. E desse relacionamento do meu pai e da minha mãe, eu sou o filho mais velho, né? E tenho mais um irmão que chama Werner Val, também é um nome bem germânico, né? O meu irmão, ele é torneiro mecânico, não quis saber nada da área médica, né? Ciências biológicas, então ele se completou e até hoje ele trabalha como torneiro mecânico. O meu irmão é casado com a Raquel Micheline Val, né? Doutor Carlos, claro, o senhor veio, né, de uma família que se preocupou sempre com os valores éticos, morais, sociais, sim, cívicos e espirituais. Sim, sim. E levou o senhor a formar a sua família. Agora, vamos conhecer um pouquinho da sua família, o nome de sua esposa, dos filhos, por gentileza. Realmente a família que eu tive, meu pai, ele prezava muito o civismo, né? O ser cristão, ser honesto, ser correto. Então eu tive assim uma família fantástica, porque tanto meu pai como minha mãe, embora eles não tivessem uma graduação escolar, mas eram pessoas muito inteligentes, né? E foram eles que nos deram toda essa formação da vida inteira, de sempre praticar o bem, ser honesto, correto, né? E na sequência disso, não consequência, eu acabei casando, né, em Ponta Grossa com a Verinha. A Verinha, ela se chama Vera Lúcia Kloster, né? Kloster é uma família lá de Ponta Grossa, não é família tradicional, nada, mas com a Verinha nós casamos e tivemos 4 filhos. Né? 4 filhos, fomos abençoados, né, com 4 filhos homens. O mais velho é o Carlos Val, cirurgião dentista também. O segundo é o Fábio Ricardo Val, farmacêutico. O terceiro é o Cássio Daniel Val, que ele se formou em prótese.
E o mais jovem, o nosso nenê, é o Rafael Andreval, também dentista. Então eu tive 2 filhos dentistas e não fui eu que pedi para eles serem dentistas. Eu jamais iria fazer isso, induzir, né, eles terem uma profissão que talvez eles não quisessem. Então, quando eles falaram que queriam fazer odontologia, o meu ego estourou. Eu imagino. Estourou, né? Mas o que é? Aquilo que foi uma inspiração, observando o pai. Eu acredito que sim, porque eu na vida nunca levei nada de dentro do consultório para casa. Certo. Então eles imaginavam que a odontologia era sentar atrás da escrivaninha e pegar dinheiro. Não, não é assim. Aí eu peguei, os 2 queriam fazer odontologia. Digo, a odontologia tem isso de bom. E tem também isso que são problemas. E você tem que aprender a administrar os seus problemas. Perfeito. E aos 2 que fizeram odontologia, eu sempre falei para eles, se vocês fizerem odontologia, tentem ser o melhor. Se você não conseguir ser o melhor, às vezes te falta habilidade, inteligência, ou sempre vai ter uma pessoa melhor que você em todo ramo. Sempre vai ter uma pessoa melhor, né? Então, se você não conseguir ser o melhor, não se aflija, né? Não se aflija. Agora, pelo amor de Deus, não me seja o pior. Porque para você ser o pior, não tem o que mais acontecer, né? Mas eu sou um cara muito feliz com a família que eu tenho, 4 filhos, 8 netos, né? E estamos aí, graças a Deus, com Deus dando saúde para nós, estamos sobrevivendo. Excelente, doutor. Que bacana, né? E é interessante, eu digo, só cresce na vida quem tem a capacidade de ter a humildade, o reconhecimento de suas falhas, seus erros e suas limitações. Esse cresce, porque dá murro em ponta de faca, a gente só se machuca. Isso então, é verdade. O crescimento é através deste reconhecimento e dessa humildade. Doutor Carlos, mesmo assim, doutor Carlos, bem instalado, dentista reconhecido, homenageado por mais de 50 anos, dentro daquela seriedade profissional, não imagina, com certeza foi buscar seu diploma fora do país. E as pessoas acham que a gente cai pronto e acabado com paraquedas e vários baús cheios de dinheiro e joias, né? Nos conta da sua formação educacional. Como é que foi? A minha formação educacional, você antigamente entrava no primário com 8 anos completos. Então, em 1958, eu entrei no Colégio José de Anchieta, né? E, inclusive, esses dias faleceu uma professora minha, dona Zelinda Machelli, com 100 anos. Eu ainda a fui visitar em vida, porque não adianta você visitar depois que está morto lá. Tive o prazer de entrevistá-la alguns anos atrás. Dona Zelinda Machelli, E eu sou uma pessoa assim privilegiada, porque eu tive em 1961, 62, quando eu me formei no Anchieta, eu recebi, tenho até hoje guardado no meu cofre, que isso tem mais valor que dinheiro, um diploma de reconhecimento, de honra ao mérito, que se dizia na época, por eu ter frequentado os 4 anos do primário sem faltar um único dia. Olha só. Porque o meu pai não admitia, você não vai à aula hoje porque está frio, porque você está quentinho, porque vai chover, nada. Nós tínhamos que ter disciplina, né? E esse diploma eu até hoje guardado por ter sido o único da época, não ter faltado nenhum único dia. Isso não é só virtude minha, do meu pai. Deus me abençoou também, que eu não fiquei nenhuma vez doente nessa época. Olha só. As doenças eu tinha tudo nas férias, né? Aí o ginásio... Tão organizado que deixava para as férias. Até isso eu fui abençoado, né? Não precisava faltar por causa de uma gripe, Sim. alguma coisa. Eu tive tudo, varicela, catapora, tudo aqueles negócios lá. Mas sempre ganhava nas férias, né? E o ginásio eu fiz no Colégio Estadual Túlio de França, que me orgulho muito disso, que o Túlio na época era uma referência, era um orgulho você estudar no Colégio Túlio de França. E eu não sei como é que chama hoje, mas o científico, naquela época ele já era dirigido, tinha o científico matemático e o biológico. Eu fiz o biológico, que a minha vontade era um dia ser dentista, né? Era um sonho irrealizável, porque você era pobre, né? Muito pobre, e você não tinha assim, uma perspectiva de chegar e dizer, o tio vai me ajudar, não tinha padrinho, não tinha nada. Então eu fui com a minha determinação, e a sorte que Deus me deu de eu ter tido saúde, uma inteligência, tudo, para daí conseguir concluir e me preparar daí para o vestibular. Muito bem. E antes de nós falarmos em graduação superior, eu vou lhe questionar o seguinte: a importância
do serviço militar ou do Exército Brasileiro na sua vida? Eu sei que foram águas divisórias para o senhor. 1968 me alistei no Exército e não queriam me aceitar porque eu era muito magro. Eu tinha só 66 quilos. Tenente, sargento Talamini, uma coisa assim, não me lembro lá, que fazia isso aí. E eu fiz todo o esforço para servir o Exército, porque em 1968, eu fui servido aí em 69, era quase uma questão de honra. O jovem, é que meu pai dizia, só é homem quem serve o Exército. Não tem nada a ver, né? Se fosse assim, não teríamos homens. Mas meu pai tinha esse pensamento. Meu pai serviu no 2º Batalhão de Saúde em São Paulo, e o número dele era 525. 525 o número do meu pai no 2º Batalhão de Saúde. E eu tive o privilégio de ir servir a pátria, né? Aquilo para mim foi uma coisa assim, que nem o senhor falou, foi um divisor de águas, porque eu tive uma educação muito rígida, né? Uma educação muito severa. Meu pai tinha que ser tudo 100%, 99,5% para ele era zero, tinha que ser 100%. Então essa educação, às vezes muito rígida, deixa você um pouquinho assim tímido, deixa você sem muita autoconfiança. Então eu achava que como nós trabalhávamos com meu pai na oficina de bicicleta, meu pai sempre teve oficina de bicicleta, então até 1969, 68, eu trabalhava junto com meu pai, estudava cedo e à tarde trabalhava na oficina, e para ter disciplina e aprender a trabalhar desde pequeno, né? Agora, quando eu entrei no Exército, eu entrei como qualquer outro recruta, e lá tinha a disciplina não precisava, porque eu já aprendi em casa, mas respeito, amor à pátria, tudo isso aí, né? E assim, uma coisa assim que me chamou a atenção foi no primeiro teste interno que fizeram dentro do batalhão, do 5º BE, um teste de conhecimentos. E eu fiquei surpreso quando eu fui o 3º colocado do batalhão inteiro. Eu pensei, meu Deus do céu, mas eu sempre me achei burro, eu sempre achei que eu não ia conseguir nada. E agora, meu Deus, né? E aquilo assim, para mim, foi uma coisa assim que me abriu, né? Abriu a minha visão. Eu digo, não, é possível, eu vou conseguir. E esse sonho meu de ser dentista vinha sempre da minha mãe, né? A minha mãe sempre dizia, você vai ser dentista, mas dentista como? Sem recursos? Como? Você não tinha onde cair morto. Né? A gente não era miserável, nós éramos pobres, nós tínhamos tudo, tinha Natal, tinha aniversário, tinha roupa, tinha tudo normal, comida boa, tudo, mas aquele problema de você dizer como é que vai ser lá fora, né? E o Exército me deu essa confiança, me deu essa confiança. Então, já em seguida, tinha mais um curso interno lá do CFC, que era curso de formação de cabos. De novo eu fiz e fui aprovado. Né? O único cabo da QM 05022, essa QM é operador de máquina de construção, né? Então o Exército para mim foi a salvação da lavoura, foi o que abriu os horizontes para mim, né? E eu sou até hoje grato ao meu pai e minha mãe e ao Exército Brasileiro. Excelente. Como é importante a gente definir que gosto tem uma laranja quando a gente experimenta essa laranja. Então muitas pessoas não conseguiram, né, não sabem que sabor tem e às vezes colocam sim pseudas ideias ou críticas até em torno de algo que eles não conhecem. Muito bem, muito parecida com a minha passagem pelo Batalhão Juarez Távora, muito parecido. Então o senhor me entende. Lá eu descobri que tinha um pouquinho de inteligência. Valoriza o ser humano. Perfeito. Né? Valoriza os bons. Né? Com certeza. Doutor, o senhor falou de alguma atividade, as primeiras atividades profissionais, o senhor já acabou dizendo que estava ao lado do seu pai na oficina. Dá mais uma incrementada em relação a isso? Se você da oficina fez uma outra atividade também, ou desde pequeno aprendeu realmente a produzir e ser útil? Desde pequeno, eu não vou dizer hoje se eu sou a favor ou não do trabalho infantil, a minha opinião, eu não preciso expressar, mas eu sempre me senti orgulhoso de poder trabalhar com meu pai. Né? A gente estudava cedo no Túlio e logo depois do almoço, então a gente almoçava e tinha a obrigação de ajudar o pai. A gente fazia isso com orgulho para ajudar.
né? A gente às vezes ganhava lá uma mesadinha, algum dinheirinho e tal, mas era sempre curto. E mesmo esse dinheirinho da mesadinha você não gastava. Você ia comprar um canivete para o pai, um boné para o pai, né? Então a gente tinha esse respeito, esse amor à família, esse respeito ao pai e à mãe, né? E ao irmão também. Então, consideração e expressar gratidão. Sim, sim, sim. Nós sempre fomos criados assim, uma família assim, nós não éramos muito carolas, mas nós sempre íamos na igreja, a gente sempre rezava antes de deitar, né? Então essas coisas a gente aprendeu com a mãe da gente. Então até os 18 anos, nós tínhamos a nossa disciplina. Cedo o colégio, à tarde você trabalhava junto na oficina de bicicletas do meu pai, e a gente fazia isso com orgulho. Com orgulho. E eu não nego minhas origens, eu fico orgulhoso que eu já fui mecânico de bicicleta. Olha aí, que bacana. Isso para mim me enobrece, porque é um trabalho digno, né? Com certeza. É uma coisa muito fantástica. Mas foi assim minha família. Muito bem. Doutor Carlos, agora nós vamos, já que o Exército Brasileiro possibilitou o senhor a realizar seu sonho, né? Nos fale da sua graduação e o porquê realmente de odontologia, por gentileza. A odontologia, que eu falei hoje ali, sempre minha mãe dizia para mim ser dentista, mas a tua chance lá na frente que você via, no fundo do túnel tinha uma luz, mas era o trem que estava vindo, né? Então, sai da frente. Não tinha nenhuma luz para te acender. O Exército me deu essa confiança toda e o meu pai queria que fosse contabilista, mas eu até hoje tenho um pavor de lidar com papel, com essas coisas, para mim é um terror. E por que dentista? Eu tinha um medo de ir no dentista, né? Mas eu achava bonito, né? Quando ia no dentista, a postura dele, como ele trabalhava, tudo, e principalmente a influência da minha mãe. Minha mãe, você vai ser dentista desde pequenininho, sabe? Aí eu tive a grande felicidade no Colégio Tour de França, um dia dentro do edital lá, que diz os avisos e tudo, dizia lá, faça odontologia em Ponta Grossa, química, física, biologia. É isso que eu queria. Por que Ponta Grossa? Eu não sabia nem que rumo que era Ponta Grossa. O conhecimento naquela época era muito empírico, você não tinha noção das coisas. Você nunca conhecia, você não tinha nem ouvido nem a voz de um presidente da República, você não sabia, porque você não tinha acesso a isso, né? Então, por que Ponta Grossa? Porque lá era química, física e biologia. Curitiba era química, física, biologia e português, né? E eu não gostava de português. Até hoje tenho dificuldade para falar, para escrever, me expressar. Então, graças a Deus, sou casado com uma professora e ela sempre me corrige. A Verinha, fez uma boa aquisição, então. A Verinha é meu porto seguro, ela que me faz isso aí. E fui muito feliz, 70 até 73. Naquela época, vestibular não é que nem hoje, você tinha que se preparar o ano inteiro. E durante o exército, à noite, eu me preparava com 3 apostilas que eu ganhei da família Bach. E me preparei com aquilo e fui muito feliz, porque eram 44 vagas. E eu tirei em 37º lugar. Então, o fato de entrar numa faculdade, meu pai lia bastante, meu pai era muito inteligente. E naquela época ele dizia, naquela época, que o índice de universitários no Brasil era de 3%. Então eu me sentia tão orgulhoso de saber que eu era um dos 3%, né? Então assim que começou a minha trajetória na odontologia. Doutor, nós precisamos saber da sua trajetória como dentista formado, porque o nosso tempo é curto. Eu tenho mais umas 4 questões, o senhor tem que ser realmente breve, bem né? sucinto. Então, exatamente, recebeu o canudo, tal, aí vai para onde? Puxa vida, que expressão de gratidão pela terra onde nasceu, né? Retornar. Exatamente, e aqui exatamente. Nós entramos aqui no seu consultório, me chamou a atenção a sua primeira cadeira de trabalho. Quiser contar, mas em 30 segundos essa história, nós aceitamos. Odontologia, né? Para mim, odontologia é uma religião, é profissão, é tudo. Eu conheço o professor Aloysio, graças à odontologia. Então, tudo que eu tenho, os amigos que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, tudo graças à odontologia. E Deus me abençoou com isso aí, que lá em Ponta Grossa eu conheci a Verinha, né? A minha esposa, que me deu 4 filhos, inclusive o meu filho mais velho nasceu lá também, em Ponta Grossa. Então, para mim, odontologia é tudo, é tudo. Comecei a trabalhar já como estudante, era proibido, né? Era ilegal, mas eu sempre digo, o pobre tem mania de comer todo dia, né? Eu tinha que comer, eu tinha que pagar minhas contas. Então, eu comecei com essa cadeira, essa cadeira é uma cadeira SS White,
Ela foi fabricada entre 1880 e pouco até 1920. Eu a conheci já antes, como estudante. Meu pai comprou nessa cadeira, eu comecei a tirar dente, né, extrair dente e fazer dentadura. Com isso eu ganhava um dinheirinho para sustentar a minha faculdade. Né? A faculdade era estadual, mas você pagava um pouquinho. E o pouquinho, para quem não tem nada, é bastante. Perfeito. Né? E aí estudei em Ponta Grossa, tudo, e a minha primeira coisa que eu fiz foi procurar um lugar para trabalhar. Houve propostas muito boas de Cruz Machado. Cruz Machado, vocês de Cruz Machado, eu devo muito a vocês. Eu fiquei lá 17 anos, né? Fui muito feliz. Até hoje a gente volta lá, tem tanta amizade, tanta pessoa boa. Então eu devo isso tudo a Cruz Machado. Né? Fiquei 17 anos. Aí depois tive que vir para cá por causa do estudo dos filhos, né? Então eu tenho Cruz Machado 17 anos. Em 1976 eu passei no único concurso para médico, dentista e farmacêutico do Brasil, a Serviço Federal. E passamos, só 2 que passaram de toda a região. Eu, em segundo lugar, Dr. Lauro Correia, em primeiro lugar. Dr. Lauro Correia. Saudoso. E aí entrei para trabalhar no INPS, que chamava antes, né? Depois INAMPES e tantos nomes. E trabalhei 35 anos no INPS até me aposentar. No INPS eu atendi sempre aqui na agência de União da Vitória. Quando chegou quase no final, eu tive... Porque a saúde brasileira era federal, daí foi estadualizada, nós fomos colocados à disposição do Estado, e depois municipalizada, fomos colocados à disposição da prefeitura. Aí eu tive um desentendimento com o prefeito e o secretário de saúde da época, aí quem me adotou foi Paula Freitas. Acolheu o senhor? Paula Freitas me adotou. O Capimar, né? Não sei como é que é. Valdemar Capelletti. O Capelletti. Ele peitou e me levou lá. Daí eu me aposentei como funcionário público federal em Paula Freitas, né? Paula Freitas, graças ao Capelletti. Né? Mas é uma trajetória muito bonita, no entanto, o senhor tem um belo reconhecimento. Eu preciso, doutor, porque nosso tempo realmente é curto, lembrar de que essa cadeira, que o pessoal já viu, né, é móvel, ela pode ser desmontada e essa caixa o senhor carrega tranquilamente. Exatamente. Quer dizer, é uma história que o senhor realmente se deslocava para atender a clientela também. Não vamos mais entrar em detalhes, porque eu sei que o senhor tem uma rica história, está deixando um legado maravilhoso de superação, realmente de um vencedor. Doutor, o CRO, Conselho Regional de Odontologia do Paraná, expressa uma homenagem pelos seus acima de 70 anos e mais de meio século na odontologia. Como é que o senhor recebeu este título, esta homenagem, esta premiação, por gentileza, em 30 segundos? Uma surpresa muito agradável, né? Primeiro, porque todo janeiro tinha que pagar o Conselho Regional, ninguém gosta de pagar, né? Ninguém gosta de pagar. Outra coisa, eu recebi um diploma, um certificado de remido, né? Remido dos dentistas, por eu ter completado 70 anos, 50 anos de profissão e por jamais ter feito nenhuma única infração. Né? Então eu fui abençoado porque todos os trabalhos que eu fiz, eu jamais sofri um processo civil, não sofri nada. Você erra, mas você tem que reconhecer teu erro, e aí ninguém te processa. Então eu recebi esse certificado com muito orgulho, com muito prazer. Isso eu não falo que outros profissionais não têm, não porque eles não podem ter, eles são mais competentes que eu, mas é questão de idade e tempo, né? Só muito isso. Bem. E profissionalismo, ética. Profissionalismo. Muito bem. Meu caro doutor, o que o senhor diria para aquele jovem que pensa em se tornar um profissional na odontologia? Bem rapidinho. O senhor falou uma palavra agora que se chama ética. Né? Eu aprendi com um dentista chamado Mieczysław Otto Machado o que significa ética. Né? Então eu sempre digo para o profissional que vai ingressar nisso aí, ética profissional em tudo. Né? Você tem que respeitar sempre o teu cliente. Ele é o motivo que faz com que você trabalhe. Né? Ele é o objetivo do teu trabalho e da tua luta. Jamais menosprezar se um cliente teu está com dor. Sempre acredite na dor dele, não vai achar que você sabe mais que ele. Né? E tente sempre ser o melhor.
né? Como eu dizia para os meus filhos, você que vai iniciar na corrida, olha sempre para frente e para cima, porque para trás e para baixo é o cocô do cavalo do bandido, né? Mas pelo amor de Deus, jovem, não crie calo na bunda. Daí ficar olhando para frente e para cima. Vá atrás do teu objetivo, vá atrás do teu sonho e seja feliz. Dr. Carlos Valneto, em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua importante e esclarecedora entrevista. Afinal, foi uma bela aula de superação e precisamos que o senhor deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN. O senhor falou que eu sou homenageado, mas eu sou felizardo, né? Receber vocês aqui, já conheço vocês de outra data, né? E eu gostaria de deixar duas coisas. Primeiro, uma mensagem do Papa Pio XII, né? Não é uma mensagem, é um ditado que o Papa Pio XII, eu não sei se ele tinha muita dor de dentro, ou tinha algum parente que era dentista, mas o Papa Pio XII falava bem assim: a odontologia exige dos que a ela se dedicam dos conhecimentos científicos de um médico, da destreza de um cirurgião, do senso estético de um artista e o principal, a paciência de um monge. Você tem que ter muita paciência. Você está trabalhando com gente, você está trabalhando com dor. Outra coisa, o saber, né? O saber. Eu estava conversando com a professora Luísa esses dias, então eu guardo uma frase que eu acho fantástica. Não é para quem faz odontologia, para qualquer coisa na tua vida. Um princípio do Sócrates, não aquele que jogava no Corinthians, mas o filósofo. O filósofo Sócrates, ele dizia: quanto mais sei, sei que nada sei. E por saber que nada sei, sei que os que dizem que tudo sabem, nada sabem. A vida é um eterno aprender. Meu pai sempre dizia, meu pai era o seu Carlito Val, de oficina de bicicleta na Rua Dom Pedro II. Meu pai sempre dizia, a pessoa que hoje já diz que sabe tudo, começou a ficar burro ontem. Né? Muito obrigado, eu agradeço a presença de vocês, espero ter esclarecido alguma coisa e foi uma grande honra conversar com vocês aí. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem com mais um convidado. Até lá!